Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar as bases, os hidróxidos, dando sequência ao que nós começamos a estudar, as funções inorgânicas. Na aula passada estudamos os ácidos, hoje vamos estudar as bases ou os hidróxidos, depois vamos estudar os sais e, por fim, os óxidos. Então vamos lá? Antes da gente começar o nosso estudo, eu queria sugerir, eu já fiz isso na aula passada e gostaria de fazer novamente, e isso serve para todos os professores que estiverem gravando vídeos. Toda vez que você for assistir a um vídeo, pense no seguinte, vá anotando, uma sugestão minha, tá? Vá anotando, hoje a aula hoje é o dia tal, a aula é de bases. O professor está explicando sobre bases. E, com 5 minutos, o professor deu a definição de bases. Não precisa escrever tudo isso. Põe lá, 5 minutos, definição de bases. Não aconteceu exatamente isso, tá? Com 8 minutos, ele deu a forma como da nomenclatura de bases. Com 10 minutos ele falou sobre tal coisa. Você vai decupando o vídeo, vai deixando ele com a minutagem dos vídeos. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, lá em agosto, que você tiver que estudar, ou mesmo que você tiver alguma curiosidade, você vai dormir pensando, poxa, como que é aquilo mesmo que o professor explicou? Você vai ter que voltar e assistir a um vídeo todo de novo, 40, 50 minutos, ou você vai ter que ficar acelerando o vídeo até achar, né? O cenário ele é muito parecido, então você não sabe em que momento que o professor explicou aquele assunto, não é legal. Então você pode abrir uma pasta com arquivos, ou se você preferir fisicamente, tem um caderninho anotando todas as aulas que os professores gravam vídeos, você vai anotando os minutos onde os professores falam alguma coisa. O professor, nessa minutagem, explicou tal coisa. Você não precisa falar o que ele explicou, você só diz o que ele explicou, porque se você precisar, você vai lá diretamente naquele ponto do vídeo, você não precisa assistir tudo de novo, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho das bases, né? As bases, elas também são encontradas bastante na natureza, né? Muito menos do que os ácidos, mas elas são bastante encontradas na natureza. Eu vou falar de dois produtos que eu tenho aqui em casa, que são comuns de você encontrar. Um deles é produto de limpeza, esse especificamente não tem, tá? Esse aqui tem o bicarbonato de sódio, que quando entra em contato com a água forma uma base. É uma outra coisa, bicarbonato de sódio é um sal, tá? A gente vai falar de ácido, base, sais e óxidos, então esse sal a gente vai falar depois, tá? Mas é comum os produtos de limpeza terem base, terem alguma base, tá? Principalmente o hidróxido de amônio. É um hidróxido ou uma base com cheiro muito forte, tá? Eu me lembro quando eu tinha 11 anos, a professora pediu para a gente comprar hidróxido de amônio porque ela ia fazer um experimento, né? Um dia eu vou fazer com vocês. E eu fui lá comprar e ela falou, olha, a única coisa, não cheirem, tá? Imagina o que eu fiz, né? Com 11 anos de idade, obviamente que eu comprei e quando eu cheguei em casa, eu cheirei. Meus pais nem sabiam. Fui lá na farmácia, comprei, voltei e quando cheguei em casa eu abri. A primeira coisa que eu fiz foi cheirar. E você não cheira um produto químico assim. Você nunca cheira um produto químico, para começar. Nunca. Mas se o professor falar, cheire, porque faz parte do processo da aula, alguma coisa específica, tem algumas aulas que a gente faz isso, você tem que fazer assim, ó, né? Eu fiz assim, ó. Gente do céu, foi uma coisa terrível, terrível, terrível o cheiro do hidróxido de amônio, é o amoníaco, é conhecido como amoníaco, tá? Os produtos de limpeza, muitos têm amoníaco, muitos já não têm mais.
Já já eu falo por quê, porque eu vou falar de mais um outro que é bastante conhecido, é esse aqui, é a soda cáustica, né? Eu não gosto muito desse nome, Diabo Verde aqui, nome, mas, né? Mas enfim, a soda cáustica, ela é usada principalmente para desentupir pias. Por isso que eu queria falar da soda cáustica antes de falar do amoníaco. O que é um produto de para que usa um produto desse? Né? Aqui, ó, Power Fusion, multiuso, bicarbonato, mais álcool. Normalmente vem a máxima limpeza e brilho sem esforço. Normalmente eles vendem, eles fazem uma propaganda dizendo que aquela cozinha engordurada você limpa com uma facilidade tremenda, né? Para que serve mesmo isso aqui? Soda cáustica para desentupir pia. O que tem numa pia entupida? O que tem numa cozinha suja? Gordura. Pois é. A gordura ela sofre uma reação química em contato com um hidróxido, uma base forte, no caso o hidróxido de amônio e o hidróxido de sódio. E aí essa base, ela passa a ser, essa gordura reagindo com a base passa a ser solúvel, se dissolve na água e vai embora no ralo, né? Por isso que é tão bem-vindo numa cozinha suja, engordurada, um fogão todo sujo, um forno todo sujo. Se você olhar num supermercado limpa-forno, se você olhar atrás, você vai ver que o limpa-forno é feito de hidróxido de sódio, uma base. Toda vez que você precisa limpar uma gordura, você pode usar uma substância apolar, porque a apolar dissolve gordura, pode ser, ou você pode usar uma base, porque a base reage, ela não dissolve, ela reage quimicamente com uma base, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que na nossa mão nós temos gordura, na nossa narina nós temos gordura, na nossa boca nós temos, no olho, no corpo, no estômago, enfim, temos gordura. E então, você manusear produtos de limpeza que tenham esses produtos aqui, eles são, de certa forma, um pouco problemáticos, porque eles agridem as pessoas, né? Você precisa usar uma luva para mexer com isso. Por quê? Porque senão sua mão vai ficar muito rapidamente, sua mão vai ficar toda enrugadinha, você tem grandes chances de você perder o olfato com o tempo. Por quê? Porque você usa no fogão, você vai limpar o fogão, vai limpar uma pia toda engordurada, você aperta lá, né? Esse aqui ele não tem o mas ele tem isso aqui, que quando você aperta sai um spray. Esse spray você acaba respirando um pouco, aí entra na narina, reage com a gordura, tá? Então, o hidróxido de amônio e todas as bases que fazem parte dos produtos de limpeza são muito agressivos para o sistema respiratório, para o sistema olfativo, na verdade, né? E para a mão, para a pele, a mão fica bastante enrugada. Por isso que é recomendado que as pessoas que trabalham com isso usem luvas, tá? Para que você mantenha a sua pele mais lisinha, tá? É por conta disso. Bom, e o sabão, só para vocês saberem, o sabão ele também tem esse formato dessa ação, o sabão, não o sabonete. Ele tem esse formato de tirar a gordura, por isso também você, quando vai usar sabão, o ideal é usar luva para você não ficar retirando a gordura da sua mão, tá bom? Bom, então, continuando, mais alguns exemplos de bases, né? O hidróxido de potássio, KOH, né? O KOH, ele é usado, por exemplo, para fazer sabão. Inclusive, olha que coisa legal, ele foi descoberto na fogueira, nas cinzas das fogueiras, né? E se você pensar, eu falei para vocês já em aulas passadas que o sabão é uma coisa
aí milenar usada, né? Então tá bom, chegou a hora de explicar por que é milenar. O que as comunidades faziam? Pegavam a sua caça, um animal de grande porte, que tem gordura, e depois da caça, iam lá e numa fogueira assavam aquele animal para comer. E aí tinha cinza e caía gordura, né? Aquela reação, aquela mistura da gordura com a cinza, para eles era agradável, porque limpava bem a mão. Então eles perceberam que usar aquela cinza era bom para lavar a mão. E perceberam então que aquilo era um produto que limpava a mão. Na verdade, o que tinha ali era um sabão. Quando você pega hidróxido de potássio e reage, o hidróxido de sódio também é assim, tá? E reage com gordura, você forma o sabão, tá bom? Então, o hidróxido de potássio, uma curiosidade para vocês. O hidróxido de potássio também ele é usado em pilhas alcalinas. Olha que coisa interessante. O potássio, ele tem que família? Família 1. Família dos metais alcalinos. Por isso que a pilha é alcalina, por causa do hidróxido de potássio. O hidróxido de cálcio, CaOH2, pelo fato do Ca estar na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada, ele forma Ca2+, então é OH2. O CaOH2 tem 2 hidroxilas, 2 OHs, ele é a famosa cal extinta, ou cal apagada, ou cal hidratada, né? Ela é muito usada tanto na construção civil, para fazer argamassa, só não pode fazer argamassa quando tem ferro. Se tiver ferro, não pode usar, porque senão oxida o ferro, mas é uma outra história. A gente pode discutir isso quando for estudar eletroquímica lá no segundo ano. Mas a cal extinta, o hidróxido de cálcio, CaOH2, também é usado para você diminuir, olha que interessante, diminuir a acidez quando você vai fazer um doce. Doce, por exemplo, de mamão. Você vai fazer um doce de mamão que fica muito ácido, ou um doce qualquer que você precise diminuir a acidez, você põe lá cal. Inclusive, você acha cal em lojas de produtos alimentícios. É vendido para diminuir a acidez. Tá? É engraçado que também o hidróxido de cálcio também é usado em estações, em ETs, estações de tratamento de esgoto. Outro lugar que é usado o hidróxido de cálcio, em pinturas de paredes. Quando você quer fazer uma pintura de parede de baixo custo, você mistura cal com água. Tem que tomar muito cuidado, porque é uma reação exotérmica, libera calor. Então já muita gente ficou cega por causa disso, porque você joga o cal, a água entra em ebulição e pula no olho da pessoa. Imagina uma base, né, que reage com gordura, que tira gordura, caindo no seu olho, né? Então não é nada agradável. Os pedreiros conhecem bem esse processo e sabem como lidar com essa substância, né? Que não pode colocar com muita quantidade na água, porque pode ferver e pular no seu olho, tá? Mas além disso, usam a cal, CaOH2, para pintar as árvores. Vocês já devem ter visto por aí milhões de vezes árvores pintadas até mais ou menos 1,5 m, 2 metros, 1,5 m, eles pintam, né? Qual é a intenção disso? E depois uma crítica a esse processo. A intenção disso é diminuir a quantidade de fungos e formigas. Por quê? Porque eu vou falar das formigas. Formiga, ela tem o ácido fórmico. Ácido fórmico. Quando você já tomou uma mordida de uma formiga,
Gente do céu, que coisa horrível. Ela libera em você o ácido fórmico. É um ácido. E a formiga, ela se guia por ácidos, né? Ela tem muito... o ácido fórmico veio da formiga, o nome formiga, inclusive, né? E aí, para você diminuir a incidência de formiga na árvore, você coloca uma base no caule da árvore, tá? Só que o que acontece? Você, com essa adição dessa quantidade de base, você mata a quantidade de seres vivos que tem naquela região da árvore, tá? Então existem alguns artigos se posicionando contra essa ação. Tem algumas prefeituras pelo Brasil que não fazem essa ação de pintar as árvores por conta de não matar esses micro-organismos necessários para as árvores que ficam e que são mortos em função da adição dessa base, do hidróxido de cálcio, tá? Outra base bastante conhecida, quem tem problema de estômago ou que conhece alguém que tem problema de estômago, conhece o hidróxido de alumínio. Conhece também o hidróxido de magnésio, né? O magnésio, tanto o magnésio como o hidróxido de magnésio como o hidróxido de alumínio, eles são usados para combater a acidez do estômago. Por quê? Porque uma base, ela neutraliza um ácido. Muito legal isso. A base, ela reage com ácido. Daqui a pouco a gente vai fazer essas reações químicas. Serão nossas primeiras reações químicas do ano. E aí, essas reações químicas, quando você está com um excesso de ácido no estômago, isso é um problemão. Porque lembra que eu falei na aula passada? Você tem uma enzima no estômago e essa enzima, ela não está ativada. Não está, você não está comendo, ela está ali, não está ativada. Quando você começa a se alimentar, o corpo fabrica ácido e aí ativa e a enzima passa a ser a pectina para digerir as proteínas. Se você tem alguma disfunção no estômago e começa a ter liberação de ácido de forma desenfreada, o que acontece? Você começa a ativar essa enzima e essa enzima começa a causar problemas no seu estômago, tá? A pectina não, a pepsina, desculpa. Então, é um problema você ter ácido sobrando no estômago. E aí, o que nós fazemos de forma artificial? Nós ingerimos uma base para neutralizar aquele ácido, tá? Essa quantidade de ácido sobrando, ela pode vir por várias razões, né? Uma delas é o estresse, o nervosismo, ansiedade, enfim, podem causar essa quantidade de excesso de ácido, tá? Bom, mas o que é uma base, né? Quimicamente. Já nós falamos que para Arrhenius, segundo Arrhenius, ácido é uma substância que quando cai na água libera H+. E base? Base é uma substância que quando cai na água libera OH-, libera hidroxila ou hidroxilas, dependendo da quantidade que ela tem. Então, por exemplo, quando nós temos o hidróxido de sódio, a soda cáustica, uma das mais conhecidas bases que nós temos, quando você joga NaOH na água, ela acontece uma dissociação iônica. E aí a água separa o Na do OH, o Na fica mais, o OH fica menos, formando então Na+ aquoso, porque está na água, e o OH- aquoso, porque está na água, tá? Eu poderia até fazer um exercício, um exercício de reflexão aqui, mas eu quero deixar você pensar como que isso está. Isso foi uma questão da Unicamp há uns 20 anos. Como que está o hidróxido de sódio na água? Água, H2O, tem o Ozinho negativo, o Hzinho positivo, beleza. Aí você joga NaOH.
Na é positivo, OH é negativo. Como que fica o Na na água? E como que fica o OH-, o Na+, o OH-? Como que eles ficam empacotados, organizados na água? Certamente, na química toda, e a física também, o positivo está sempre, naturalmente, espontaneamente, ele está o positivo mais próximo do negativo e o negativo mais próximo do positivo. Tá? Então dá para você fazer um desenhinho aí de como estariam essas moléculas. Mas eu não sei se passou direto uma coisa aí. Na aula passada eu disse para vocês que ácido, quando joga na água, provoca uma ionização. E agora eu falei para vocês que quando eu jogo o hidróxido de sódio, a soda cáustica, o NaOH, na água, causa uma dissociação. Eu errei o nome? Eu mudei o nome? O que aconteceu? Um era ionização, o outro é dissociação? É isso mesmo. Lembra, ionização é a formação de íons. HCl é uma ligação covalente, não tem íons, não tem. E aí, quando cai água, formam-se íons. O NaOH, Na é um metal, é ligação iônica. O Na doa um elétron para o O, doa. E ao doar, ele forma um íon, um cátion, um íon positivo, um cátion. Então, a fórmula NaOH é uma fórmula iônica, é uma substância iônica. Já existem íons ali. Quando você joga na água, esses íons só vão se separar, só vai haver uma dissociação iônica. Percebe a diferença? Um deles vai formar íons, o outro vai só separar. Bom, então voltando à dissociação iônica do NaOH, é Na+, OH-. E se eu tiver dois OHs? Se eu tiver dois OHs, eu vou então ter, por exemplo, o CaOH2. Quando eu jogar na água, cuidado, gente. Quando eu jogo na água, olha, CaOH2. Quantos OHs eu tenho? Está entre parênteses. O 2zinho está o OH está entre parênteses, né? O 2 está multiplicando o O e o H. Muito bem. Então, significa que eu tenho dois OHs. Portanto, quando eu jogo na água, a água entra no meio da molécula do CaOH2, liberando dois OHs e um Ca. Muito bem. Cada OH é um negativo, ele tem uma carga negativa. Então eu tenho dois OHs negativos. Se eu tenho dois OHs negativos, qual vai ser a carga do Ca? Exatamente, 2+. Tá? Então eu tenho Ca2+, OH, 2 OHs menos, 2 OH menos. Cada OH tem uma carga negativa, cada OH. Como eu tenho 2 OH, são duas cargas negativas. Duas cargas negativas com duas cargas positivas do Ca, a molécula ou a fórmula estaria neutra. Tudo bem? De forma análoga, se eu pegar, por exemplo, o hidróxido de alumínio, aquele usado para neutralizar o estômago, o ácido do estômago, mesma história. Quando eu jogo na água, o alumínio se separa desses 3 OHs. Aí os 3 OHs, cada OH é negativo. OH, OH, OH. Eu tenho 3 OHs negativos, 3. E um AL. 3 OHs negativos, cada um negativo, são 3 cargas negativas. E um AL, 3 positivos. Então eu tenho AL 3+, mais 3 OH-. Tudo bem? Muito bom. Eu teria, por exemplo, vou dar mais um exemplo de um hidróxido que ele pode ser 2 tipos. O chumbo. O chumbo, existem 2 tipos de chumbo. O chumbo que forma 2-PbOH2 e o chumbo que forma o PbOH4. Pois é, exatamente. Tem alguns hidróxidos, algumas bases que são 2 tipos de base com o mesmo metal, tá? O mesmo cátion. E aí a gente vai ver o que acontece quando vai ser feita a nomenclatura. Mas o PbOH2, se eu fizer a dissociação iônica, vai ficar
PB 2+, e OH 2OH menos. Se eu tiver o PbOH4, vai ficar PB 4+ e 4OH menos. Todos aquosos. Esse AQ que aparece significa que ele está em forma aquosa. Tudo bem? Muito bem. Como que eu dou nome para esse negocinho aí, hein? A nomenclatura é muito bacana, é muito simples. A nomenclatura é hidróxido de e o nome do cátion. Muito simples mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos pegar aí os exemplos que eu dei, né? Eu falei do hidróxido de sódio, já deu o nome, né? NaOH, hidróxido de, o que tem ali? Sódio. O Na é sódio, né? O próximo, o outro exemplo que eu dei, CaOH2, hidróxido de cálcio. O alumínio, AlOH3, hidróxido de alumínio. Certo? Opa, tô vendo uma pergunta aí. Tem gente com mão levantada, né? Você quer saber esse doisinho, se eu preciso falar de hidróxido de cálcio? Eu preciso falar? Não, você não precisa falar. Sabe por que você não precisa falar? Porque seria redundante. Seria o mesmo que falar subir para cima, descer para baixo. Sair para fora, entrar para dentro. Sabe por quê? O Ca, ele está na família 2. A carga dele sempre será 2+. Portanto, sempre ele terá 2 OHs. Sempre ele terá 2 OHs. Não existe CaOH. Não existe essa molécula. Só existe a molécula CaOH2. Também não existe a molécula CaOH3. Portanto, se não existe, é suficiente eu falar hidróxido de cálcio. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o alumínio. O alumínio, ele está na família 3. Ele tem 3 elétrons na última camada, ele doa esses 3 elétrons, ele fica 3+, portanto ele tem sempre 3 OHs. Sempre ele será AlOH3. Tá? Como que a gente pode saber isso? Bom, a gente pode saber isso pela tabela de cátions. Olha só a tabela de cátions, é uma tabela muito simples. Normalmente tem vários tipos de tabela, tá? Essa tabela, por exemplo, é uma tabela que tem as cargas. Tem a carga, então tem o hidrogênio, tem as cargas 1+, cargas 2+, cargas 3+, e cargas 4+. E aí, por exemplo, sei lá, o rubídio. Eu quero saber a fórmula do hidróxido de rubídio. Eu procuro o rubídio, opa, olha o rubídio, é Rb+. Opa, se é Rb+, hidróxido de rubídio é RbOH. Ah, não, eu quero o hidróxido de rádio. Opa, Ra2+, RaOH2. É só eu ver a carguinha que tem. Se é 2+, tem 2 OHs. Se é 3+, tem 3 OHs. Se é 1+, tem 1 OH e assim por diante. Tá? A única coisa que existe é o seguinte: alguns casos, como o chumbo, ou o ferro, ou o cobre, ou o níquel, ou o manganês, ou estanho, alguns casos nós temos a formação de 2 cátions diferentes. O ferro, por exemplo, existe na natureza o ferro 2 e o ferro 3. Existe. É possível nós encontrarmos o ferro 2+ e o ferro 3+. Portanto, é possível eu encontrar na natureza o FeOH2 ou o FeOH3. E aí, gente, eu não posso dizer que o FeOH2 é hidróxido de ferro. Porque imagina só que acabou de entrar uma pessoa aqui, não ouviu nada do que eu falei e eu digo para ela: me escreva a fórmula do hidróxido de ferro. E ela vai falar: já sei, FeOH2. Mas não era esse que eu queria o FeOH3. Como que eu faço para comunicar a essa pessoa que eu quero o hidróxido de ferro, mas eu quero o hidróxido de ferro 3? Sabe como que é? Eu ponho hidróxido de ferro 3. Esse 3 a gente costuma colocar em algarismos romanos. Simples assim, simples. Então, no caso do chumbo, tem 2 tipos de chumbo, não é? O chumbo 2
e o chumbo 4. Então é o chumbo 2+, e o chumbo 4+. Se você olhar na tabela, tem aí o chumbo 2 e o chumbo 4. Então, existem dois tipos de hidróxido, o hidróxido chumbo 2 e o hidróxido chumbo 4. E os nomes serão hidróxido chumbo 2 e hidróxido chumbo 4. Tá? Ainda tem mais um nome que pode acontecer, que é assim, voltando para o ferro 2 e o ferro 3. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Ou ainda, o hidróxido de ferro 2 pode ser chamado de hidróxido ferroso. O menor a gente põe oso e o maior ico, hidróxido férrico. Tá? Esse é um pouquinho menos, menos comum de se pedir, porque é menos intuitivo, mas é possível de cair. Tá bom? Bom, ótimo. Agora, então, já vimos um pouco das bases dos hidróxidos, vimos um pouco dos ácidos, né? E aí, vamos entender como que a gente mede isso. Como que a gente pode saber? Porque a acidez das coisas é muito importante. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Outro dia um amigo brincando, ele falou assim, se o shampoo das crianças não arde os olhos, por que não fazem shampoo de adulto sem arder os olhos também? Ah, você já não tinha pensado nessa, né? Por que shampoo de adulto a gente tem que fechar o olho para não arder? E shampoo de criança ela pode ficar toda boazona lá e não arde, né? Por causa da acidez. Ué, como assim? A lágrima, ela tem uma acidez aproximadamente de 7,2. Hã? O que é acidez 7,2? É o pH. Pois é. Eu vou explicar, depois eu falo o que é pH. A acidez da lágrima é aproximadamente 7,2. Se fosse 7, seria neutro. Não seria nem ácido, nem básico. Mas é 7,2, é um pouquinho básico. Então, sabe o que eles fazem? Eles fazem um shampoo com a acidez muito parecida com a acidez da lágrima. E com isso, a gente não sente dor quando entra no olho. Né? Aí você fala, uai, você não respondeu ainda a pergunta, por que não fazem o shampoo, então, com a acidez, com pH 7,2 para adulto? Por que só fazem para criança? E aí eu respondo, porque cada tipo de cabelo tem uma acidez. Se você usa a acidez errada, você acaba deixando o seu cabelo mais oleoso ou mais seco. Pois é, cabelos secos, cabelos oleosos, têm ligação com a acidez do shampoo, tá? Então, não vou me alongar aqui, vocês conseguem achar com certa facilidade isso no Google para entender, tá? Inclusive, as pessoas que usam a técnica no pull ou low pull, para que o cabelo não se alise, para que ele continue de fato ficando enroladinho, que é uma beleza maravilhosa, você tem que tomar cuidado com a acidez do shampoo, porque senão o cabelo fica muito ressecado. Bom, mas então vamos voltar para essa história do pH. O pH, o que é esse pH? O nome, gente, pH é um nome meio feio, ele chama potencial hidrogeniônico. Pois é, eu vou voltar ainda para falar sobre isso, vocês vão ver. Potencial hidrogeniônico. A gente vai falar, vocês vão aprender isso com o professor Raul ainda no segundo ano, envolve um ente matemático que a professora maravilhosa, a professora Josi, vai ensinar para vocês vão ver. Mas por hora eu vou resumir essa conversa dizendo o seguinte: pH é um instrumento de medição de acidez que serve para a gente medir a acidez de alguma coisa e ele varia de 1 a 14. Tá? É possível ter outras variações, mas basicamente varia de 1 a 14. E aí, as substâncias, as soluções que têm uma variação de 1 no pH até 6, um pouquinho antes de 7,
são substâncias ácidas. Isso mesmo, abaixo de 7, as substâncias são ácidas. Então, você pega limão, vinagre, etc., o pH é ácido. E tudo que está acima de 7, o pH é básico, é alcalino. Tá? Alcalino é um outro termo para usar em relação à base. Ou é básico ou é alcalino. Tá? Então, de 7,00001 para cima até 14 são os pHs relativos às substâncias alcalinas. Então, eu trouxe uma escalinha aqui só para você ter uma ideia de todas o que a gente tem de acidez. A bateria, por exemplo, de um carro é próximo a 0. Tá? Bateria que usa ácido sulfúrico, né? O estômago, gente, o pH varia de 1 a 2, 2,5. A acidez... Gente, o pH, a acidez ser 1, é uma acidez muitíssimo alta. Quanto mais baixo o pH, mais ácido é. Eu vou até dar uma adiantada numa coisa. Um pH 6 e um pH 5, o 5 é 10 vezes mais ácido do que o 6. O 4 é 10 vezes mais ácido do que o 5. Matematicamente, vocês vão entender um dia quando vocês fizerem esses cálculos. Tá? Então, o limão tem um pH 2, o vinagre tem pH 3, o tomate tem pH 4, o café tem 5, o leite 6. A água, a princípio, tem pH neutro. Tá? A princípio. O sangue tem um pH neutro, o bicarbonato de sódio, aqui ó, bicarbonato de sódio, contém bicarbonato de sódio. Ele tem pH 9, é neutro, é básico, é alcalino, lembra? Reage com gordura, limpeza, pesada, antiácido estomacal, né? Aquilo que a gente toma quando está com uma acidez, aquele antiácido efervescente, né? Tem um pH 10, uma solução de amônia, lembra o amoníaco que eu falei? O hidróxido de amônio tem um pH 11, que é bastante forte, mas o sabão, isso depende muito também, né? Tem sabão que não é tão alcalino assim. Sabão é 12, aí alguns alvejantes 13 e desentupidor líquido, né? Desentupidor de pia 14, tá? Então eles são alcalinos. Como que a gente pode medir o pH de alguma coisa? Como que a gente pode medir a acidez? A partir de basicamente 2 instrumentos. Um deles é o pHmetro. Nós temos no nosso laboratório, lá no Colégio Santa América, um pHmetro, gente, muito bacana. Ele mede o pH das soluções a partir da corrente. Ele relaciona a corrente elétrica que uma solução propicia de condução, né? Se ele conduz ou não corrente elétrica, ele relaciona com o pH. Por quê? Porque quanto mais ácido você tem, quanto mais cargas você tem num ácido, mais forte ele é. Mais H+ ele vai ter. E a base, a mesma coisa, tá bom? Isso é um dos métodos, o pHmetro, que é um método mais moderno, mais caro. Mas nós temos outros métodos, que são os indicadores, né? Então, um dos indicadores, inclusive essa tabela aqui, ela está na página entre 141, 142, 143, 144, por aqui. Vocês veem aqui, ó, tá na página 148, tá? Olha só, alguns indicadores. Tem o alaranjado de metila, o tornassol, fenolftaleína e o amarelo de alizarina. Eu vou falar da fenolftaleína, tá? A fenolftaleína tem outros, azul de bromotimol. Nós fizemos com o 9º ano o azul de bromotimol, um experimento, foi muito bacana. Filmamos, inclusive, foi muito bacana. Bom, a fenolftaleína,
ela adquire, ela passa a ter duas cores diferentes, incolor ou rosa. Depende do quê? Depende do pH. Abaixo de 8,3, a fenolftaleína tudo que for ácido e abaixo de 8,3, um pouquinho básico, a fenolftaleína tem essa característica incolor. De 8,3 até 10, ela está ficando rosa. E acima de 10, ela fica rosa. Por isso que é a faixa de viragem, a faixa que ela está virando. Tá? O papelzinho de tornassol é um papelzinho mesmo. Né? Nessa aula, eu até adianto, nessa aula de laboratório, eu sempre costumei dar um papelzinho de tornassol para cada um de vocês. Um papel de indicador universal, na verdade, que é um papelzinho que tem você mede qualquer coisa e aí você compara com uma corzinha de uma caixa para você saber qual é o pH. E eu sempre dei 1 ou 2 papéis para cada aluno para vocês levarem para casa. E eu sempre disse, meça o que você quiser. Sua saliva, leite, o que você quiser. Como chama? O feijão, o caldinho de feijão. O que você sentir vontade, suco de abacaxi. O que você sentir vontade, vai lá e meça, que eu quero saber o que você mediu na sua casa. Tá? Então, isso são os indicadores. E alguns indicadores. Né? Outro indicador muito comum, que vocês já devem ter visto, é o indicador que mede a acidez das piscinas. A água da piscina, ela precisa ter uma acidez específica, senão ela não vai ficar bacana, pode ser que fique muito verde ou fique muito agressiva para a nossa vista. Então, vocês compram isso inclusive na internet ou em lugares que vendem coisas para pets. Vocês compram um kit baratinho que tem esses indicadores e tem a orientação do que vocês... Tem o kit para a quantidade de cloro, que não é o caso do que a gente está discutindo, e tem o kit que mede a acidez da piscina. É muito simples, você põe lá uma gotinha, tem a orientação, você põe uma gotinha, põe um pouquinho de água da piscina e vê se está com muito ácido ou não, e tem as orientações do que fazer caso esteja com muito ácido ou não. Tá? Bom, então agora nós vamos para o momento que eu vou trazer 2 convidados aqui, que é o meu filho Lucas e a minha filha Laura, porque nós vamos fazer um experimento aqui. Eu vou trazer um indicador ácido-base, tá? Um indicador ácido-base bem fácil de conhecer, de conseguir, que é o repolho roxo. Pois é, e a gente vai entender como que o repolho roxo pode ser usado para reconhecer uma solução. Então, deixa eu chamá-los aqui, que eles estão em outro lugar. Daqui a pouco eu volto aqui com eles para eles me ajudarem no experimento. Bom, conforme eu prometi, agora eu tenho ótimas companhias aqui, o Lucas e a Laura. Nós vamos produzir aqui na biblioteca aqui de casa, um indicador muito fácil, um indicador ácido-base, que indica se uma substância é ácida ou se é básica, tá? Ou alcalina. E nós vamos usar um repolho roxo. Olha que coisa linda, tá? Bom, e para isso, o que eu fiz? Eu bati repolho roxo em água, tá? Então, agora... Oi! Olha, o Lucas faz uma parte e eu faço a outra. Isso! A Laura tá combinando. Então, eu vou pedir agora a ajuda do Lucas. Vem cá, meu amigão. Vem cá, Lucas. Eu vou precisar... Esse é o Lucas. Dá um oi pro pessoal. Olha aqui, olha esse buraquinho. Ó, oi.
E vocês quiserem fazer esse vídeo, pode falar uma coisa, quiser que a gente pode fazer um vídeo para falar alguma coisa. Tá. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui o suco O que tem aqui? Suco de repolho. Você quer vir aqui, Laura? Vem junto, vai. Ah, essa é a Laura. E ela trouxe... O que você trouxe aqui? Trouxe uma flor. Uma flor. Para que serve essa flor? Isso aqui é um hibisco. Daqui a pouco eu vou falar do hibisco, tá? Melhor tapar seu nariz. O cheiro tá horrível, gente. Porque o cheiro, ó, é o cheiro de repolho roxo, gente. Repolho. Ó, eu vou colocar aqui mais duas. Fiquem quietinhos agora os dois, senão vai derrubar tudo, tá? Ó, eu vou colocar aqui o repolho. Esse daqui vai ser o do Lucas. Esse do meio vai ser o nosso controle. E esse último vai ser o da Laura. Muito bem? Muito bem. Ó, eu vou pedir pro Lucas adicionar. Pera um pouquinho só que eu vou agora só acertar o ângulo desse aqui. Só um minutinho. Ó, voltando aqui, gente. Nós temos então 3 potes de repolho roxo, suco de repolho roxo. Como que tá o cheiro, Lucas? Tá bom? Tá ruim. Tá ruim, Laura? Tá horrível. Tá ruim. É cheiro de repolho roxo, gente. E agora o Lucas, desce um pouquinho, que o Lucas vai colocar vinagre. É uma solução com ácido acético. Certo? Vamos colocando pouquinho, hein? Pouquinho só. Tá bom. Tá bom. Muito bem. E mexa, por favor. Vamos mexer para ver o que acontece. Opa! Tô sentindo já uma coisa, hein? Tá, será que tá mudando? Tá mudando. Tá mudando? Posso pôr um pouquinho mais? Com mais coisa ainda. Opa! Ei, caiu em mim. Tudo bem. Não pode. Muito bom. Pensei que você fosse experimentar. Olha lá, eu tô pondo ácido e tá ficando cada vez mais rosa, né? Vou pôr mais um pouquinho. Vai mexendo, Lucas. Vai mexendo. Agora eu pus bastante. Olha só. Vai pondo mais ácido e o indicador ácido base vai alterando a cor. Muito bom. Agora, enquanto isso, continua mexendo, hein, Lucas? Agora, eu fiz uma solução aqui, ó, de hidróxido de sódio. É uma solução muito perigosa. Eu não recomendo que vocês mexam sem luva. Eu estou pondo aqui na mão de uma criança, mas obviamente que é uma solução bem diluída, né? E eu estou com todos os cuidados aqui, tá? Eu vou fazer junto com ela. Vamos lá. Porque a criança pode derrubar sem querer. Exatamente. Eu derrubei muitas vezes. Olha lá. Nossa, gente, o que aconteceu? Tá ficando verde. Vem aqui pro vídeo, vem aqui pro vídeo. Olha só o que aconteceu. Ficou verde. Ficou verde. A minha é bonita, não é? Os dois são lindos, né? Porque olha só, um ficou rosa e o outro ficou verde. Não é lindo? Olha que eu peguei areia. Ó, você pode... Ó, lindo, não é, gente? Então você vê que esse aqui é o neutro, é água de torneira, relativamente neutro, né? Aproximadamente neutro. A gente tem aqui uma solução ácida e uma solução alcalina. Né? Se você pegar o repolho roxo, você consegue inclusive fazer um arco-íris, muitas cores diferentes e você consegue ter várias cores. Se você olhar agora no vídeo, você percebe as possibilidades de cores diferentes. Se você fizer... Você sabe que tem um monte de repolho colorido por aí. E você pegar todos os repolhos e comprar, pode ficar colorido cada um desses. E é só pôr rosa e quiser fazer esse,
vocês podem fazer uma tinta também. Muito bom. E você pode... a gente tem inúmeras possibilidades na natureza de substâncias que funcionam como indicador ácido-base. Por exemplo, o chamate. O chamate, quando a gente coloca... Vou tomar um chamate agora nessa época do frio. A gente pode fazer um chazinho gostoso. É possível a gente, inclusive, colocar uma gotinha de limão. É gostoso, né? Um chamate. Reparem como o chamate muda de cor. Por quê? Porque ele tem um indicador ácido-base. A vinca, que é uma outra planta, ela também é um indicador ácido-base. Olha que coisa linda, né? O hibisco, nós temos aqui hibisco na nossa casa. O hibisco, ele faz uma coisa muito parecida com isso. Hoje cedo nós fizemos, né, Laura, né, Lucas? Nós fizemos um suco de hibisco e misturamos vinagre e hidróxido de sódio e acontece a mesma coisa. Tá? As cores são um pouquinho diferentes. Se você tiver hibisco, pode ser esse, o laranja, pode ser o amarelo, pode ser o vermelho, qualquer cor de hibisco, todos eles têm o indicador ácido-base. É isso, gente. Essa foi a aula com essa participação especial. Eles já estão aqui tocando terror, misturando tudo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi feita com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Façam as atividades, gente. E até a próxima. Quero continuar. Tchau, gente.